Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a uma live extra aqui, né? O Plantão Mercúrios, né? Em que a gente precisava trazer para vocês, né? O pessoal tava falando aqui que era clickbait, cara, queria que fosse, queria realmente que fosse clickbait essa... Queria muito que fosse clickbait. Essa notícia aí que acabou de sair, né? O Caio Vidal falando, para com esses clickbaits, cara. Não é clickbait, a FTX acaba de declarar falência, né? Por isso que a gente abriu uma live 1 hora depois, a gente acaba de ter fechado uma live, porque realmente acho que essa é uma das declarações mais importantes que a gente já viu no mercado de cripto, né? A gente atrasou, inclusive, 10 minutinhos aí, porque o Orlando estava acabando de selecionar todas as notícias e todos os dados aqui que a gente precisa para vocês. Né? Você pode ver a cara de cansado aí do Orlando nesses dias aí, foram dias de muito estudos, né? E vão continuar sendo, porque a gente quer tentar ajudar o máximo possível o mercado nesse momento, cara. A gente estava comentando, cara, como é triste tudo isso que está acontecendo, tudo isso mancha muito o mercado, mas a gente não quer que vocês desistam de forma nenhuma, tá? Então a gente vai estar sempre aqui para vocês e tudo que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente nesse momento, tá? Então, assim, eu queria sempre trazer aqui a informação mais pura possível, sem meias palavras, sem nada disso, porque a gente sabe que nesse momento de desespero, né, do mercado, surgem muitas notícias, né, muitas notícias falsas, muitas teorias baseadas em nada. Então a gente quer trazer sempre com bastante fundamento aqui tudo o que a gente pode para vocês, tá? Então se vocês puderem só retribuir a gente aí, se inscrevendo no canal e deixando um like, já ajuda muito a gente para divulgar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Orlando, já vou passar a bola rápido para você, porque eu não quero que essa live se estenda muito, quero que depois o pessoal possa assistir ela de uma maneira rápida, tá? O que aconteceu agora, por que a gente está abrindo esse plantão? Tá bom, beleza, galera. O negócio é o seguinte, acaba de ser liberado há 56 minutos uma nota da BlockFi, da Fireblocks, não é BlockFi nem Fireblocks, da FTX, uma nota da FTX anunciando seu processo de falência. Como vocês podem ver aqui, perfil oficial da FTX, então não é clickbait, não é nada disso, acabou de sair, saiu há 58 minutos atrás, né, seria da nossa parte, né, trazer isso em primeira mão para vocês. Então, basicamente, a nota diz o seguinte, que as companhias atreladas ao grupo da FTX irão acionar o capítulo 5 da lei monetária dos Estados Unidos, que, em outras palavras, afirmando, né, que eles vão iniciar um processo de falência. Além disso, John Ray III será apontado como o novo CEO com a saída do Sam. Então, o Sam está saindo como CEO da FTX. Num estudo rápido do que a gente fez sobre o John, o novo CEO apontado, ele é um cara que tem experiência em outros momentos de crises como essa, especialmente com grupos de falência. Então, realmente, uma postura ali, provavelmente do conselho, de todos, buscando trazer a pessoa mais adequada para um processo que deve ser longo, deve ser extremamente doloroso para o mercado. De acordo com algumas estimativas, alguns dados vazados por funcionários, entre outras coisas, a gente provavelmente está falando de um rombo apenas da FTX de 8,8 bilhões de dólares. Além disso, importante a gente lembrar que a gente tem a dívida também da Alameda Research, que ainda não foi totalmente zerada dentro do mercado, as dívidas com as companhias de créditos, as companhias de créditos compradas pela FTX, os ecossistemas de criptos, e de acordo com essa nota, a gente vai ter o processo de falência de 130 empresas afiliadas ao grupo FTX, também sendo feito de forma voluntária. Entre as empresas, a gente tem, né, justamente a FTX Trading, que é justamente a FTX.com, que a maior parte das pessoas estão localizando. A gente também tem a FTX US, então sim, a FTX US, apesar, né, de tudo aquilo que o Senna falou, também está declarando falência. A Alameda Research também, sociedade limitada, está declarando falência, e aproximadamente 130 empresas afiliadas a esse grupo. Então, basicamente essa questão. Eles comentam aqui agora depois sobre o apontamento, né, do novo CEO, falam que basicamente tudo isso está ali sendo feito de forma efetiva, visando ali maximizar a recuperação dos stakeholders, né, das pessoas ali que estão fazendo isso, então provavelmente eles vão ter. E aqui eles avisam, né, que eles querem que todo empregado, consumidor, credor, investidor, autoridade governamental, stakeholder, que eles conduzam isso com a melhor diligência e com a maior transparência possível, falando aí que esse é um momento muito único para a Alameda. Eles também comentam, né, que algumas subsidiárias não vão ser incluídas com isso, entre elas a Ledger X LLC,
a FTX Digital Market Limitada, a FTX Austrália e a FTX Express Pay. Então, basicamente, aí trazendo em primeira mão, né, a nota para vocês. Vamos lá. Posto tudo isso, só li uma nota, o que isso na prática significa. Cara, a FTX está abrindo processos de falências muito similares com o que aconteceram com a Voyager no início deste ano, né, em junho, quando eles anunciaram, após alguns dias de inviabilidade de saques de empresas, e também com um processo muito similar com o que foi iniciado com a Celsius. Então, provavelmente, essa é uma questão ali muito atrelada à liquidez, e a gente deve ter uma demora significativa, né, para resolver todas as questões. Ou seja, a gente intensifica esse risco sistêmico. Por quê? Por alguns motivos principais. Primeiro, eu acho que está claro para todo mundo, né, que, cara, a gente provavelmente vai demorar anos para recuperar os ativos ali dentro da FTX. A gente provavelmente está falando de um rombo de 100 a 200 bilhões de dólares que vão ficar congelados por anos para o investidor retail e para o investidor institucional. A gente também está falando, né, da FTX manchando ali a sua credibilidade com inúmeros ecossistemas que eram afiliados à FTX, como Solana e Aptos. E provavelmente a gente deve ver ali algumas outras empresas de cripto não diretamente atreladas ao ecossistema da FTX, mas que tinham ali, enfim, parcerias ou estruturas similares, utilizavam alguns desses serviços aí, dessas 130 companhias que estão declarando falência, também sofrerem alguma repercussão, dado falta de liquidez, dado travamento de saque e outras coisas. Acreditem se quiser, há um risco muito grande da gente ver reflexos significativos dessa questão, e não tende a não se restringir apenas ao ecossistema da FTX. Outra notícia que é muito importante de ser comentada é que, aparentemente, as duas principais empresas de crédito do mercado de cripto, entre as duas principais empresas, né, também estão com problemas graves. Dado que a FTX US comprou a Voyager, mas ela não concluiu as transações financeiras, aparentemente os clientes de lá também podem acabar sofrendo com essa questão. Ainda não tivemos nenhum pronunciamento oficial, mas é o que a gente vê como mais razoável dentro do que a gente está analisando. E recentemente outra empresa que foi adquirida, na verdade, que recebeu uma linha de crédito da FTX, que a gente não sabe se foi concluído ou não, também declarou travamento no saques, né? Uma nota divulgada há 13 horas atrás, por conta justamente da citação com a FTX, Alameda, entre outros operadores, foi anunciado por parte da BlockFi que eles estariam ali travando os saques conforme os termos que eles especificaram para os clientes. Então, a gente também não tem nenhuma previsão de retirada desses saques. Então, provavelmente a gente deve ver outros players fazendo movimentações similares. Primeiro, os players resgatados pela FTX, como foi o caso da Voyager e da BlockFi, e sucessivamente players que poderiam ter ali fundos travados na FTX, caso naturalmente ocorra uma fuga de capital do mercado de cripto, que é extremamente razoável, porque inúmeros investidores estão sacando, né, das suas respectivas corretoras. Particularmente, eu acho bastante arriscado, nesse exato momento, eu não teria capital em corretora, justamente por conta de todos esses cenários. Exatamente, o cenário, cara, catastrófico mesmo. A gente tem que destacar e falar, assim, o que a gente puder ajudar vocês aí, né, a gente consegue. Queria falar que, puxar as principais dúvidas, né, que tem, que, cara, basicamente é a dúvida que surge na cabeça de todo mundo, cara. Existe a chance ainda do retail, né, recuperar os tokens, né, o que o Jones também pergunta aqui, né, se o dinheiro já era ou ainda não. Cara, na prática, o que eles estão falando velho, a gente não conseguiu levantar capital, a gente não conseguiu resolver esse problema e a gente vai ter que declarar falência. Dentre a falência, aí, cara, a gente tem investidores, credores, tudo mais, até chegar ali com os investidores retail. Eu acredito, dado que também vai envolver um processo de falência nos Estados Unidos, potencialmente os investidores retails, né, os investidores da FTX, podem reaver parcialmente os fundos, mas isso vai ser um processo longo e que pode demorar anos. Então, não queria jogar um balde de água fria em ninguém, mas potencialmente eu acho que vai demorar, se as pessoas recuperarem, vai demorar um tempo significativo para elas recuperarem os valores que elas perderam na FTX, e bem possivelmente não vai ser de forma integral. Sim, e os ativos que estão na BlockFi, você acredita que tem o mesmo... Cara, os ativos que estão na BlockFi é um pouco mais difícil da gente cravar.
porque a questão é que a BlockFi, ela tem um rombo menor na prática, só que como ela é uma credora da FTX, a gente pode estar falando de um rombo aproximado de uns 800 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares, dado que ela levantou uma linha de crédito de 250 milhões de dólares para estabilizar ali as estruturas que ela estava tendo, somado à dívida de 600 milhões de dólares que a FTX pegou com eles. Então, o que isso significa exatamente, né? O que você está falando? Estabelecer a linha de crédito, pegar, não sei o quê. O que a FTX fez com a BlockFi? O que a FTX fez com a BlockFi? A FTX tem um empréstimo, pelo menos de acordo com algumas informações do mercado, de 600 milhões de dólares com a BlockFi. Então eles pegaram 600 milhões de dólares da BlockFi. Sim, e botaram, mas eles botaram uma linha de, só que eles colocaram uma linha de crédito, eles tinham, né, então 600 milhões de dólares com collateral e tudo mais, bonitinho. E aí eles botaram uma linha de crédito de 250 milhões de dólares na BlockFi, com algumas condições que, se não fossem cumpridas, eles iriam comprar a empresa. Então, eles teriam o que a gente chamaria, né, no mercado de call option, né, que é uma opção de compra daquela empresa, caso ela não cumprisse algumas determinações. E aí, basicamente, matemática. Se a gente está falando de uma empresa que pode, enfim, não honrar os seus credores, a gente poderia estar falando de um rombo de pelo menos 600 milhões de dólares para a BlockFi, apenas da FTX, mais um rombo de 250 milhões de dólares, caso eles não tivessem concluído a linha de crédito. Então, esses seriam os dois principais danos da FTX, e a gente poderia estar falando ali de um problema para a BlockFi na faixa de 1 bilhão de dólares. Então, alguém teria que estar disposto ali a comprar a BlockFi por essa faixa de valor pelos consumidores. É algo um pouco mais razoável do que o rombo da FTX, que é um rombo muito maior e que envolve muito mais liabilities, né? Quando eu falo liabilities, eu quero falar questões judiciais ligadas a esse ponto. Então, talvez a BlockFi ainda seja bem mais tranquila do que a FTX. A FTX, a situação é mais grave, mas a da BlockFi não é nem um pouco confortável. Uhum. E assim, muita gente está perguntando também se quem está na Binance está exposto, né? Se a Binance pode ser jogada, né, para baixo de alguma forma, né? O William aqui também pergunta, né, se a Binance pode ir junto, tem alguma correlação e tal. Então, até o momento, cara, Binance, Coinbase, Kraken, nenhum desses caras sofreu. De acordo com as notas da Kraken, ela teve um prejuízo de menos de 200 mil dólares por conta ali de uma posição de 9 mil tokens FTTs. Essa é a única informação que eles liberaram. Coinbase ainda não se pronunciou de forma significativa, mas o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, quando ele se pronunciou no Twitter alguns dias atrás, pronunciou de uma forma mais branda, como se não tivesse sido impactado. Binance, a gente sabe de antemão que eles tinham um saldo em tokens FTTs, mas por enquanto eles também não se pronunciaram de forma negativa. O que eles comentaram foi que realmente o buraco da FTX era muito grande para eles, e por isso que durante o due diligence de apenas 2 dias eles estavam desistindo do caso. Particularmente, Orlando, cara, eu não sei se eu não estaria tão confortável. Definitivamente não estaria confortável em nenhuma empresa de crédito, de cripto no momento. Seria uma coisa que eu não teria capital em nenhuma hipótese. A gente já tinha dado esse alerta desde o case Luna pro pessoal, né? E mesmo após o case Luna, após a estabilização de mercado, a gente reforçou que a gente não estaria utilizando, né? A gente chegou no passado, há mais ou menos um ano atrás, a utilizar algumas operações na BlockFi, mas desde Luna a gente alertou, né, todo o pessoal da Mercurius Pro, enfim, também pelos nossos canais abertos da não utilização deles. Continuo com uma postura muito, muito similar nesse aspecto, que, cara, não utilizaria nenhuma plataforma de crédito por conta desse cenário todo do mercado, e eu teria bastante ressalvas com qualquer corretora, assim. Realmente é uma situação muito, muito delicada. A gente pode estar falando de um risco sistêmico que se estenda. Acho pouco provável de impactar corretoras como Coinbase, Kraken e até mesmo a própria Binance, mas eu não vou ser o cara que vai abrir aqui a live e falar que eu descarto essa hipótese, porque eu sinceramente estaria sendo injusto com vocês, porque apesar de tudo que eu estudei, não ver uma conexão clara, cara, sinceramente ainda tem muito mais coisa para ser estudado e para ser investigado. É uma coisa que é um pouco até sem precedentes, né, cara? Beleza, a gente não vê correlação clara hoje, mas a gente também não previu a FTX, né? Então, então assim, até uma parada que a gente precisa melhorar, assim, na nossa análise. Agora, outra coisa que estão perguntando é se isso pode refletir nos tokens da Circle, né? Se o valor do SDC tem risco. Ontem estava alguma discussão se o Tether ia perder o PEG e tudo mais, então o que você tem para falar sobre isso? Pouco provável, cara. A gente investigou bastante toda a questão do Tether e do SDC. O
o Tether, a gente sempre teve um certo desconforto, porque as reservas não são tão claras assim, mas mesmo assim elas estão bem tranquilas, de modo geral. Então não é uma problemática tão grave, tá, pessoal? Pelo menos não o que tudo indica. A Alameda tentou fazer um short de Tether, por isso que a gente teve aquela movimentação mais negativa do mercado, mas foi algo que pareceu mais uma atitude desesperada. Quanto ao SDC da Circle, esse eu ainda estou ainda mais tranquilo. Eles abriram recentemente as contas deles, então eles mostraram ali os saldos em todos os bancos e todos os títulos que eles estavam posicionados, que dá uma certa tranquilidade. Uhum. Cara, uma coisa que eu queria puxar aqui também, putz, ele atualizou aqui, é da Isis. Galera, eu estava comprado, eu vi de tudo. Acha que demais criptos podem dar uma caída no curto prazo? Isis, duas coisas. No curto prazo, nesse momento, qualquer pessoa que falar que sabe o que vai acontecer com o criptoativo, ele está mentindo para você, ou ele é ignorante e não sabe o que está acontecendo. Porque não tem como prever. Essa é a grande realidade. São muitas coisas que influenciam no curto prazo e é basicamente uma aleatoriedade, tá? Então tome muito cuidado com as pessoas que falam que sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E tudo pode acontecer. Não descarte nada, esteja pronto para todos os cenários. O que eu quero dizer com isso? Esteja pronto para todos os cenários. Eu não venderia tudo, tá? Porque se vende tudo, imagina que abaixa a taxa de juros americana, alguém compra a BlockFi e a FTX e o mercado começa a precificar isso de uma maneira interessante. Pô, e o mercado começa a subir de novo, você não tem o que fazer, entendeu? Isso só vai te deixar ansiosa. Então, quer estar mais protegida? Tudo bem, vende uma parte, mas não saia do jogo de forma alguma, né? Que nem as pessoas que agora, né, falam, putz, o mercado tá lá embaixo, eu vou dar all-in, né? A gente sempre dá esse tipo de instrução aqui na imersão, quando tem os clientes aqui com a gente tem mais proximidade, que assim, não tem por que você sentar na sua própria mão, porque quando você senta na sua própria mão, você não tem o que fazer, certo? Então, se você está 100% alocada, né, nos ativos, se o ativo cai, você não tem o que fazer. Se você está 100% fora e o ativo sobe, você não tem o que fazer também, tá? Então, assim, no longo prazo, né, que é para onde você tem que estar olhando quando você vai investir, cripto ainda faz sentido, eu acredito, para você, certo? Então, não tem por que você não estar investindo em cripto agora. Claro, você pode se proteger mais, né, pode aumentar o seu hedge, ou você pode aumentar a sua posição de caixa, isso tudo você pode fazer, mas toma muito, muito cuidado quando você fica 100% fora do jogo, tá? Porque, beleza, pode cair um pouco só e depois voltar a subir, né? O mercado ele já está muito ruim, né? A gente já tem um cenário praticamente catastrófico, né? Taxa de juros está ruim para o mercado, o mercado de tecnologia as empresas de tecnologia estão em queda, e estão muito correlacionadas com o mercado de cripto também. Assim, pós-Covid, pós-Terra Luna, pós-FTX, assim, quando a gente está num cenário de caos, assim, você tem uma precificação menor dos tokens, né, dos ativos que estão nesse cenário. Ou seja, tá tudo barato, né, de certa forma. Claro, isso significa que não pode cair? Absolutamente não. Pode cair, pode acontecer qualquer coisa. Mas, assim, em tese, né, já caiu bastante, né, até porque a gente já viu cenários muito mais positivos antes. Então, assim, eu checaria muito bem essa relação risco-retorno que você está fazendo, vendendo tudo, tá? Isso para todo mundo aí, não só para Isis que tá falando, tá? Então tomem cuidado quanto a isso. Cara, eu acho que uma mensagem que eu acho que é importante da gente passar aqui, né, cara? Comentei com o Danilo, cara, eu particularmente estou profundamente chateado com tudo que está acontecendo com a FTX, com o mercado de cripto, assim, conheço algumas pessoas, clientes, amigos que perderam dinheiro com todas essas questões, e assim, cara, eu sempre sou um cara muito, muito sincero com vocês, né? Eu acho que a gente tem que entender que, cara, infelizmente está acontecendo no mercado de cripto. Eu vi até um post do Raço que eu achei o post bem legal, que ele falou, cara, uma parte de mim parece que morreu com tudo isso que está acontecendo. Ele falou, cara, foi a maior crise que eu já vivenciei, mas eu continuo confiante no mercado de cripto no longo prazo. E assim, o que ele descreveu, de certa forma, no meu post é um pouco do que eu sinto agora. Cara, o mercado de cripto continua tendo muito potencial, continua tendo muito valor, continua fazendo bastante sentido, e realmente muitas dessas teses elas estão sendo provadas no longo prazo.
Mas, infelizmente, a gente está passando talvez pela crise mais severa dos últimos 5 anos no mercado de cripto, com excesso de alavancagem e com impacto de inúmeras pessoas, empresas e ecossistemas. Aqui tá o JJ perguntando se o Mercúrio Pro terá condição especial para quem perdeu dinheiro na FTX. Cara, a gente está analisando muito esse momento de mercado e vendo como a gente pode ajudar vocês, né? Lógico, trazendo muito conteúdo gratuito. O pessoal da Mercúrio Pro está tendo muito mais conteúdo também do que a gente tem normalmente. A nossa equipe de suporte está em plantão para tentar ajudar e tentar tirar, né, o dinheiro das pessoas de lá, né? A gente tem toda a alternativa da Tron, que também não estava funcionando agora de manhã. Estamos pesquisando muito aqui, não estamos nem dormindo direito para ver tudo isso. Como condição também de Mercúrio Pro, a gente vai no dia 21 ao dia 25, a gente vai fazer o desafio, né, do sobrevivente, que é uma sequência de lives que a gente prepara, e o Orlando vai preparar o mês inteiro essa sequência de aulas que é para ensinar vocês a como sobreviver desse mercado e não desistir, principalmente. Esse é um momento que muita gente vai pensar em desistir, e a gente não pode deixar que isso aconteça, tá? No final, né, coincidentemente, vai ser Black Friday, e a gente está preparando uma oferta, sim, que vai ser especial não só para quem já é Mercúrio Pro, mas para quem está querendo entrar e aprender mais sobre tudo isso. Claro, a gente está tendo que organizar aqui a equipe de atendimento para todo mundo que vai entrar conseguir ser bem atendido, né? Isso é muito importante para a gente não quer só vender e pronto. Então, assim, na sexta-feira, né, de Black Friday, a gente vai fazer uma condição especial que a gente já está fazendo para quem é Pro agora. Tá, então, cara, a gente está tentando ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Então fiquem tranquilos, cara, quanto a isso, a gente vai tá trabalhando bastante. A Amanda perguntou se a gente está conseguindo retirar algum. Amanda, hoje, os saques estão praticamente todos travados, a gente ficou falando para o pessoal conseguir ficar tentando tirar da FTX. Algumas pessoas conseguiram ontem, e daí outras pessoas também conseguiram com o esquema da Tron, né, que você comprava Tron com ágil, então você assumiu uma parte da perda. Só que hoje de manhã, durante a live, a gente já foi comunicado que muitos não estavam conseguindo nem por esse mecanismo da Tron, tá? Mas a gente está aqui, como vocês podem ver, de plantão aí, aconteceu, a gente já teve que abrir a live, certo? Orlando, mais alguma coisa aqui que a gente precisa falar rapidinho? Cara, não, acho que era mais importante, né, trazer esse anúncio à tona. Vou continuar estudando, né, como comentei, cara, esse anúncio acabou de sair faz menos de uma hora. Vamos continuar ali, sala de guerra, tentando entender todos os outros desdobramentos, mas, enfim, pessoal, acho que é importante vocês terem a ciência disso, é importante terem a ciência que potencialmente outras plataformas de crédito e outras corretoras podem eventualmente travar os saques, e realmente é um risco sistêmico, né? Era a terceira maior corretora do mercado de cripto e que agora está entrando num processo de falência que pegou todo o mercado de surpresa há 7 dias atrás. Exatamente, cara, e a gente novamente se solidariza muito, a gente está fazendo tudo que está no nosso alcance aqui para tentar ajudar vocês de alguma maneira e trazer conteúdo, cara, para a gente ver as melhores alternativas. Hoje à noite, né, lembrando, a gente tem o nosso podcast, né, o Casual Crypto, invariavelmente vamos comentar muito, assim, do quem foram os perdedores e os vencedores desse, como ativos, né, se é que tem alguma coisa que a gente pode tirar disso tudo e como, né, a gente vai poder fazer para se reerguer, né, desse tombo aí do mercado. Claro, muitas pessoas se prejudicaram menos, né, do que outras, né, a gente aqui tá falando de uma posição confortável em tese, né, a gente não tinha dinheiro na FTX, a gente não indicava FTX, não indicava Phantom, então assim, pra gente é muito confortável, mas a gente sabe que muitos dos nossos clientes utilizavam, então a gente tá tentando ajudar da melhor maneira possível. Então estejam com a gente hoje, 8 horas da noite, qualquer tipo de atualização a gente vai trazer lá na live novamente. Sigam a gente aí, se inscrevam no canal, deixem o like pra gente conseguir mandar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Fiquem tranquilos aí, Rosa, o Mercúrio não vai fechar, o Mercúrio não vai desistir aí nunca, sempre trazendo aí o melhor conteúdo que a gente puder para vocês, certo, pessoal? De tudo isso, vamos almoçar aí e depois voltar pro trabalho, que tem muita coisa a se fazer, beleza? Pessoal, abraço, até logo. Valeu.